a ideia é que a gente vá para o shading, selecione a roupa e para organizar aqui ou visualizar aqui os nossos nodes, né, eu vou dar um frame all aqui, view frame all, e olha como é que ele coloca, né, os nodes, em que situação ele coloca os nodes. Aqui, obviamente, ele está puxando a textura que é da camiseta e da calça jeans. E aqui ele coloca um normal map ativado. Bem, em UV Editing, a gente pode verificar, inclusive, que o comportamento do wireframe, né, ele fica até um pouquinho estranho. Na verdade, ele fica deitado aqui, né, como se essa característica da Game Engine não tivesse aplicada para ela. Esse aqui é o chamado Bones, né, ou Armature, que o Make Human trouxe com o nome Game Engine. Mas se você ativar aqui essa opção, né, ele mostra ali que a roupa vai estar no lugar, tá? E essa roupa aqui, na verdade, ela faz parte do corpo, né? Ela não tem o corpo e a roupa em separado. A roupa ela faz parte do próprio corpo do boneco, o que economiza em termos de wireframe. Independente se a Game Engine está aqui ou não, a gente pode manipular a textura, né? Mexendo aqui ou no próprio personagem ou na própria textura, por exemplo, no Texture Painting, aonde eu posso, por exemplo, vamos selecionar aqui uma cor, né? Se eu pegar aqui a cor e essa cor for o background dessa camiseta, eu posso, por exemplo, pintar tanto no próprio boneco quanto na própria textura, né? Olha lá. Ou eu posso até também pintar com outra cor. Você poderia trabalhar essa textura em outro software também, mas, por exemplo, olha lá, podemos pintar no próprio boneco, olhando aqui de frente, né? E bem, só que quando você manipula essa imagem, o que na verdade a gente está manipulando é a imagem que já estava aberta. Então, nesse caso aqui, para não prejudicar a imagem original, eu vou colocar Image, Save As, e vou dar um nome diferente aqui. Vou colocar aqui, alterado. Salvar a textura com outro nome permite você manipular, obviamente, né? E só que aí a gente tem que lembrar que no shading eu vou ter que resgatar aquela textura, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui no shading em Open Image, eu vou me certificar de que a imagem que está sendo lida foi aquela alterada e não a imagem anterior. Vamos dizer que você não quer só manipular essa textura que já está aqui, mas que você gostaria de colocar um outro tipo de textura, como por exemplo, se eu tirar aqui este Base Color, todo o meu boneco fica sem a textura. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou separar esta camiseta da calça. No Layout, eu vou em Edit Mode
e eu vou selecionar somente a parte do corpo, por exemplo, né, ou da camiseta. Eu posso vir com o mouse em cima deste elemento e clicar a letra L, que ele vai selecionar o Material Linked, né? E neste caso eu vou Separate Selection. Feito isso, volto para o meu Object Mode aqui, eu vou selecionar apenas, vou renomear aqui, ó, camiseta. Selecionando apenas a camiseta, vamos analisar como vai acontecer o material lá no Shade. Aí, analisando aqui esse material, se eu desativar aqui o link do Base Color, você vai observar que, mesmo que eu tenha o objeto camiseta separado daqui da calça, o material ainda está linkado como sendo o mesmo. Então, vou reconectar aqui, só que aí eu tenho que determinar aqui que eu quero outro material. Então, eu vou jogar fora esse material da camiseta, né? Eu só estou com a camiseta selecionada. Por exemplo, se você selecionar a calça aqui, ó, você vai ver que é o mesmo material, a mesma configuração, só que nessa daqui ela vai ser mantida e o que eu vou tirar vai ser o material da camiseta. Então, eu vou jogar fora o material da camiseta e vou aplicar um New Material. Neste New Material, eu posso determinar Add Texture, Image Texture. Posso refazer aquele material ou simplesmente pegar um outro tipo de textura. Vamos experimentar. Vou pegar o mesmo exemplo das tulipas e vou acrescentar aqui o meu Base Color. Então está aqui. Agora o meu personagem tem a camiseta com as tulipas. E aí nós vamos para o UV Editing. Selecionar aqui a nossa geometria, né? Então eu vou dar digitar a letra A. E nesse caso aqui eu vou escolher de que maneira a ilha vai se comportar da textura. Existe um exemplo anterior de uma característica que foi feita usando um personagem que veio do Clo, né? Basicamente a mesma coisa. Eu posso selecionar aqui as ilhas da camiseta, posso mover, posso escalonar, para determinar aonde que as ilhas vão ficar em função da textura. A mesma coisa em relação às mangas, né? Eu posso designar que essas mangas aqui tenho apenas, por exemplo, a cor azul. Eu posso até fazer com que elas fiquem um pouquinho menores. Para não ocupar muito espaço. Ou então que elas fiquem aqui, né? E estas outras ilhas aqui, que são da parte da frente e da parte de trás da camiseta, eu posso reposicionar. Ó. Se for o caso, posso até fazer um scale aqui. E no próprio objeto aqui, né, se eu for clicar aqui a opção do Edit Mode para mostrar o Armature, eu tenho até um preview de como a textura vai ficar. E mesmo que eu coloque ela fora, né, o mapa fora da imagem, né, a gente pode ver aonde está a emenda aqui. E, se for o caso, até reduzir com Scale. Ou não, né? Fazer com que ela crie um tile, por exemplo, que é uma repetição. E aí é só uma questão de ajuste
da textura. Vou salvar esse boneco. Uma característica daqui é que existe aqui a ferramenta de animação, né? Então nós podemos utilizar aqui esse Game Engine aqui, esse Armature, para criar uma pose para o boneco, né? Então, olhando aqui de wireframe, eu posso, por exemplo, pegar esse braço aqui e rotacionar ele aqui um pouquinho para baixo. A mesma coisa deste lado. E criar uma posezinha aqui para ele. Sem animação, né? Aqui no caso tá sem animação, só uma pose um pouquinho mais confortável, né? Com os braços abaixados, tá? Eu sei que está um pouquinho rígido aqui, mas só para a gente poder criar o nosso cenário lá atrás, e você vê aqui o que dá para fazer com essas opções aqui. Então, digamos que nosso boneco vai ficar assim. E agora eu vou criar um fundo infinito aqui. No layout aqui em Object Mode, eu vou criar aqui um box e eu vou determinar aqui o valor do X aqui, digamos que seja de 20 metros e o valor do Y 10 metros. Ok? Em termos de altura, eu vou colocar aqui uma altura de 6 metros e o nosso eixo Z vai em 3 metros para que ele fique exatamente em cima do plano de chão. Como, obviamente, a nossa caixa está fechada aqui, eu vou para o Edit Mode e eu vou selecionar, então, as faces, né, que eu vou abrir. Por exemplo, eu vou abrir essa face da frente aqui. E eu poderia também abrir essas faces de cima e a face lateral, para eu poder ter mais mobilidade para mexer. Delete Faces aqui. Feito isso, eu posso selecionar esta aresta aqui do fundo, né, esse edge aqui, e fazer então um bevel. Deixa eu olhar de lado aqui. Um bevel. Posso determinar o valor e a quantidade de segmentos. Mas isso aqui já seria o suficiente para a gente fazer um fundo infinito aqui. Observando no ângulo desejado, eu vou clicar aqui no meu objeto câmera e vou determinar que a minha câmera fique alinhada com a minha visualização. Preciso reajustar um pouquinho mais o tamanho da minha renderização aqui, que eu vou desejar um pouquinho menor, 720 por 480, né? E, obviamente, eu vou enxergar aqui em duas viewports, né? Botão da direita do meu mouse, eu vou colocar aqui Vertical Split, numa visão, eu vou fechar aqui esse painel, né? Digitando a letra N, numa visão eu vou olhar a câmera, com a resolução de Rendered, e na outra visão eu vou trabalhar aqui o posicionamento e de luz e câmera, né? Olha lá. Eu tenho apenas uma luz aqui, lembrando que essa luz você pode determinar o posicionamento dela. E a proximidade da câmera ela pode ser feita movendo ou clicando aqui. Por exemplo, eu quero olhar com 35 milímetros, fazendo algum tipo de simulação de lente, né, fotográfica. Escolhendo a iluminação, posicionamento de câmera, podemos trocar o modo de renderização pelo Cycles. Vamos salvar aqui e vamos renderizar. A gente pode salvar essa imagem, né? Lembra de salvar a imagem.
a melhoria, né, de coisas que você pode fazer com o seu personagem depende da sua criatividade.